Olá, meu nome é Fernando Flores de Araújo, sou ortopedista, cirurgião de coluna, faço parte da equipe da Clínica Atual Spine Care e nesse mês, devido aí à situação de atenção à escoliose, estamos aí fazendo uma série de vídeos falando de diversas situações sobre a escoliose, desde o diagnóstico, tratamento, e coube a mim responder uma dúvida de muitos pacientes sobre escoliose. Os adultos e idosos, eles também podem ter escoliose? Isso é uma dúvida muito frequente. E a resposta é que sim. A escoliose pode ser uma doença da idade adulta. Então, o que é a escoliose do adulto? É a escoliose, ou seja, aquela deformidade da coluna com desvio lateral, quando a gente olha de frente ou de costas, que acomete o paciente na idade adulta, após os 20 anos de idade. Ela pode ser por dois motivos, basicamente, que a gente pode ter uma escoliose do adulto. Ou por uma escoliose que surgiu na infância e na adolescência e que não foi diagnosticada, persistiu até a vida adulta e só foi diagnosticada após os 20 anos de idade, ou a escoliose que verdadeiramente surge na idade adulta, normalmente em pacientes mais velhos, e aí relacionadas a alterações degenerativas da coluna, aos desgastes da coluna, como a paciente da nossa imagem demonstra. Inclusive, além da escoliose, tem uma deformidade como a cifose, certo? Então, tem essas duas situações que podem ser chamadas de escoliose do adulto. Classicamente, a escoliose que surge na idade adulta, a gente considera ser uma escoliose verdadeiramente como do adulto, por alterações degenerativas. E a definição é simplesmente aquela curva escoliótica, ou seja, uma curva no plano coronal maior do que 10 graus, quando aferida ali pelo método de Cobb, que é um método que nós médicos utilizamos para saber o grau da escoliose, na radiografia panorâmica, ou seja, um raio-x que pega toda a coluna, de frente e de lado, tá? Mas a escoliose no plano de frente, e isso após os 20 anos de idade, ou seja, que você faz o diagnóstico após os 20 anos de idade. Então, quais são os sinais e sintomas da escoliose do adulto? Então, veja, existe uma diferença bem marcante na questão dos sintomas, que enquanto que a dor não é um sintoma comum na escoliose do adolescente, na escoliose idiopática, na escoliose infantil, na escoliose do adulto, ele está presente em 99% dos pacientes que buscam atendimento com especialista. Então, veja, praticamente todos têm dor. Isso se dá porque está relacionado ali às alterações degenerativas, ao desgaste da coluna. Então, tem o desgaste do disco, o desgaste das articulações da coluna. Isso leva a uma fonte de dor nas costas. Por isso, o paciente tem ali dor nas costas, que é a dorsalgia, ou dor na coluna lombar, que é a lombalgia. E veja, um outro sintoma que é muito prevalente, está presente na grande maioria, em torno aí de 85% dos pacientes que procuram ajuda por escoliose do adulto, é a ciatalgia ou a braquialgia, que é o quê? Aquela dor que você tem na coluna e irradia para os membros, no caso da ciatalgia para o membro inferior, no caso da braquialgia da cervical para o membro superior, e isso se dá por uma compressão, uma irritação dos nervos, que marca, mais uma vez, a importância do aspecto degenerativo na escoliose do adulto. Pelo pinçamento dos nervos, pela compressão dos nervos, tem essas dores irradiadas importantes. E aí um outro sintoma que pode surgir é o déficit neurológico. Pelo comprometimento desses nervos, eles podem perder função, ou seja, pode perder força no braço, na perna, pode perder sensibilidade, pode ter sintomas de choque. Então, tudo aquilo que é função do nervo que está comprometido pode ser prejudicado, né? E aí o paciente passar a ter sintoma de déficit neurológico. E também, lógico, o sintoma da deformidade em si, os pacientes podem se apresentar com a coluna torta, e isso pode ser progressivo ou não, ou seja, pode piorar ou não. E essa deformidade pode levar a alterações da marcha, ou pode levar ao desequilíbrio do tronco, tá? Quando comete de uma forma muito grave a coluna, quando acomete ali os nervos também, certo? Então, esses são os principais sinais e sintomas. O diagnóstico da escoliose do adulto
é feito também pelas radiografias panorâmicas, ou seja, radiografias que pegam toda a coluna, nos planos de frente e perfil. A escoliose é a deformidade que a gente vê no plano de frente. Mas nesses casos é muito importante a ressonância magnética por conta do desgaste da coluna, para avaliar as alterações das articulações da coluna, das facetas, dos discos, e se tem algum comprometimento dos nervos, algum pinçamento que pode levar a sintomas mais importantes. Tá? Um outro exame que é importante, mas que não é mandatório, ou seja, não é obrigatório, é a tomografia de coluna, que ela serve para avaliar a anatomia óssea, para ver se o paciente já tem uma deformidade do osso, para ver se já tem calcificações ali no disco, nos nervos, que pode pinçar os nervos, e também para a questão de avaliar fratura. É muito comum no paciente idoso as fraturas por osteoporose, e essas fraturas podem levar à escoliose, porque a vértebra pode ali quebrar e ficar numa posição torta ali e gerar uma deformidade. Em alguns casos, a gente faz uso ali da eletroneuromiografia para avaliar a função dos nervos, mas é um exame aí de uso esporádico. Então, sobre o tratamento. A escoliose do adulto, ela tem o tratamento principalmente baseado na reabilitação, porque mesmo que o paciente estiver sem dor, ele precisa ali fazer medidas, fazer coisas que fortaleçam sua coluna, que alonguem a coluna, para poder se proteger, tá? Para poder ter uma qualidade de vida e prevenir que essas alterações da coluna elas sejam que prejudiquem muito a sua vida conforme envelhece. Então, na reabilitação, pode ser uma fisioterapia, se o paciente está com sintomas, está muito sintomático, um RPG, que é a reeducação postural global, ou naquele paciente que já está numa fase mais avançada de recuperação ou não tem dor, pode partir para um pilates, para uma academia, para uma musculação. Óbvio que sempre ali dentro de uma orientação do profissional que acompanha, com as limitações de cada paciente e com a assistência adequada dos profissionais que são formados ali em reabilitação física, os fisioterapeutas, os educadores físicos. As medicações elas vão entrar para o tratamento da dor, ou seja, elas não vão conseguir mudar ali a anatomia da coluna, a coluna já está torta, não vai ter um remédio que vai desentortar, isso é impossível, mas eles são importantes naquelas fases de dor para você ficar sem sintomas, né? E naqueles casos que o paciente não responde às medicações por via oral, um tratamento muito importante são as infiltrações, que são medidas ali que a gente faz para bloquear a dor nesses pacientes. Ela é principalmente empregada nos pacientes que têm alguma restrição ao tratamento cirúrgico, que muitas vezes tem problema de saúde, não pode operar, ou que não querem operar. Então, a gente muitas vezes consegue fazer bloqueio ali, colocar uma agulhinha na coluna, colocar um remédio, e com isso bloquear a dor, melhorar a dor do doente, sem precisar fazer uma grande cirurgia, sem precisar abordar a escoliose em si e dar uma qualidade de vida para o doente. Mas o mais importante disso tudo é que tem que ter uma mudança do estilo de vida a partir do diagnóstico, para que o paciente ele se proteja, ele tenha um envelhecimento mais saudável e não venha a ter problemas mais sérios. E falando do tratamento cirúrgico, existem aí 3 possibilidades principais, digamos assim, mas a principal seria a descompressão neurológica, naqueles casos que o paciente tem uma dor, com um pinçamento do nervo, e nesse sentido são empregadas cirurgias menores, e a cirurgia endoscópica ela tem se firmado como uma opção muito boa, principalmente para aqueles pacientes idosos que não aguentam uma cirurgia grande para corrigir toda a escoliose. Então, a gente pode muitas vezes entrar ali com uma cirurgia por vídeo, corrigir ali onde o nervo está pinçado, sem precisar abordar toda a curva, toda a deformidade. Porque muitas vezes a deformidade não é o problema é a compressão do nervo. Tá? E quando você tem uma escoliose muito frouxa, com a coluna muito instável, você pode fazer uso das artrodeses, que são aquelas cirurgias para fixar a coluna. E as cirurgias, elas podem fixar uma pequena parte da coluna, em casos selecionados, em que você vai abordar só um determinado local da coluna que está ali muito frouxo, ou seja, está instável, ou ela pode ser uma artrodese de toda a curva para você corrigir a escoliose, tá? Que aí são cirurgias maiores, de um risco maior. Então, tenha em mente que
sempre tratar o problema. Se a curva não é o problema, buscar tratar ali a compressão do nervo, o local que está dando a dor em si, que está tirando a qualidade de vida, e nesse sentido as cirurgias menores, as cirurgias por vídeo têm surgido como um grande arsenal de tratamento. O recado era esse, pessoal, um grande abraço, deixo aí os meus contatos, contatos da clínica, aguardo aí dúvidas, o que vocês precisarem.